Irmãos, o alerta foi dado, o vírus existe sim, não é algo que está acontecendo só aqui no Brasil, não é algo local, é algo mundial, é algo que tem atingido a toda a humanidade. Como vocês já sabem, o contágio dele é extremamente rápido e o potencial dele é destruidor. Muito tem se falado sobre a importância em mantermos a higiene, a limpeza constante, o distanciamento social, o isolamento. Porém, alguns vão questionar esse protocolo, dizendo que ele não é tão eficaz assim. Outros vão dizer que esse vírus não é tudo isso, não é tão perigoso assim. E ainda muita gente vai dizer que esse vírus nem existe. Isso aí é uma invenção, uma criação para controlar a humanidade. O vírus do qual eu estou falando é o pecado. Do Covid muito já tem se falado, os irmãos já sabem. Porém, eu queria fazer essa introdução não satirizando ou fazendo algum tipo de brincadeira com algo que é tão trágico, que tantas famílias têm vivido, essa tristeza, essa dor, mas eu queria alertar para, sendo algo tão perigoso, tão destruidor, eu queria alertar para algo mais destruidor, que é o pecado. Muitos vão dizer que isso não existe. Esse negócio de pecado é algo para a igreja dominar a população, dominar os fracos. E imagina, você ainda acredita naquilo que está escrito na Bíblia? Então, muitos vão questionar isso, porém o que a Bíblia nos fala é que o mundo está julgado, condenado pelo pecado. Contágio é extremamente rápido. A criança nasceu, já tem a semente do pecado. É muito rápido. E esse potencial destruidor é isso, é a morte eterna. Já estamos condenados, não é que vai ser condenado lá na frente, no dia de juízo. Não, já existe essa condenação. A boa notícia é que, como os irmãos sabem, existe uma vacina, um antídoto, um remédio que é eficaz. E é um só, não existem várias, não vem de vários laboratórios, não, é um só. É o sangue de Jesus Cristo. Nele nós temos a imunidade, nele nós estamos livres e estamos numa posição segura. Entretanto, como diz aqui, e eu vou ler no final, na segunda carta de Pedro, diz: cuidado para não cair dessa posição segura. Ou seja, estamos seguros, mas ainda assim há um risco. Por que há um risco? Porque vivemos nesse mundo. E por vivermos nesse mundo, precisamos ter esse cuidado para nós não perdermos essa posição segura. Então, os protocolos que têm sido adotados na pandemia, os mais aceitos são esse, de distanciamento social, de lavar sempre as mãos. E a questão do distanciamento, de lavar sempre as mãos, tem a ver com a questão da santidade. A Bíblia fala: sede santos porque eu sou santo. Precisamos nos lavar constantemente, precisamos nos separar desse mundo. O mundo está ali, eu sou daqui. Eu sou um povo separado, exclusivo de Deus. Eu preciso manter, sim, essa distância. Eu preciso manter esse isolamento, inclusive na minha casa, em relação aos meus próprios desejos. Não posso querer ganhar a vida. A Bíblia fala: quem quiser ganhar a vida vai perder. Então eu não posso estar aí pronto para desfrutar todas as paixões, desfrutar toda a forma de entretenimento e gastar todo o meu dia, toda a minha noite, todas as minhas horas curtindo. Não, eu preciso fazer como a Bíblia fala, me distanciar. Vai no teu quarto, fecha a porta, busca o teu pai em secreto. Então é necessária essa postura, essa posicionamento. Eu vou parar esse momento agora, eu vou buscar ao meu Deus, vou procurar saber o que ele gosta. Ele é o meu Deus, como que eu posso agradar a Ele? O que está escrito na palavra dele? Eu vou na igreja e vou oferecer o meu melhor culto, a minha melhor oferta. Eu vou adorar ao meu Deus. Então é necessário esse distanciamento até mesmo de nós, das nossas paixões, daquilo que a nossa carne quer fazer, ou até mesmo dos nossos amigos, de tantas situações. Eu preciso me isolar da Lilian para buscar Deus em alguns momentos, porque eu preciso ler e eu preciso entender, e ela também às vezes precisa se isolar e ela vai buscar se fechar lá no quarto para orar, para ler. Então isso faz parte. Outra coisa é com relação ao uso de máscaras, porque quando nós vamos no mercado e nós temos que ir, nós temos que comprar, temos que vender, temos que trabalhar, nós não podemos ficar em casa. E a Bíblia, por mais que exija a santidade, Deus exige a santidade, não é um adepto de fique em casa e aguarde a minha volta. Na realidade, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é necessário sim que nós saiamos,
mas eu vou sair com uma clareza do objetivo que eu tenho. Eu vou lá para fazer aquilo e vou usar a máscara para não ser contaminado. Então existe essa clareza de que eu estou indo num lugar que pode oferecer perigo, mas eu uso a arma que eu tenho, os recursos que eu tenho para evitar esse contágio, entendendo que sim, eu posso ser contagiado, eu posso sim cair dessa posição segura. Por isso que eu preciso tomar cuidado. Sabe, irmãos, muito tem se falado sobre o amor de Deus, isso é muito importante, ainda mais no mundo que vivemos hoje, onde tantas pessoas são machucadas emocionalmente, têm traumas familiares, abusos, tantas coisas. E Deus realmente é tudo isso, Ele é a fonte do amor. Mas junto com esse amor, existe o juízo. E quando eu vejo que na TV só fala desse medo, desse juízo, do juízo do corona, por que a igreja não pode falar do juízo que é muito mais sério? Porque se esse juízo é o que tem despertado, então talvez a gente deva usar essa parcela para, não para amedrontar, mas para mostrar que, olha, um juízo vai acontecer, o mundo vai sim ser destruído, e você vai ser destruído da mesma forma. Mas existe salvação. A boa notícia é essa, existe salvação para você. Então, irmãos, que tenhamos essa clareza, não no sentido de apavorar, mas no sentido de alertar. Algo que é tão natural nosso, quando a gente vê um buraco, a gente passa e avisa já o outro, olha, cuidado, aqui tem um buraco. Quando alguém fica sabendo que alguma região está perigosa, uma rua estão assaltando, as pessoas falam, olha, toma cuidado com aquela rua, toma cuidado naquela região, está perigoso. E aquilo que é mais perigoso, que é mais sério, muitas vezes a gente acaba não falando para... não sei por quê. E aí, às vezes, eu me questiono até que ponto a gente tem essa consciência de que as pessoas vão se perder, de que as pessoas vão sofrer, de que as pessoas vão ser destruídas, de que há um juízo eterno. Eu fico pensando, e é só um pensamento meu, imagina quando Jesus voltar e a gente estar sendo salvos e vendo a glória de Deus, imagina se houvesse a possibilidade de a gente olhar para trás e olhar as pessoas sendo condenadas. E no olhar de muitos que a gente conhece, essas pessoas olharem para a gente e dizer, por que você não me avisou? Você sabia o tempo todo, porque você venceu, você está aí, por que você não me alertou? Então, irmãos, se amamos, nós devemos sim alertar para que todos sejam salvos. O Jesus vai voltar sim. Por que não voltou? Pela paciência dele em esperar para que todos sejam salvos. Aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim: primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo, ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Então as pessoas vão realmente dizer, imagina, você ainda acredita que Jesus vai voltar? No mesmo capítulo ainda, no versículo 9 em diante. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. É isso que está dizendo. A terra vai sumir, o juízo vai acontecer, as pessoas vão sofrer, elas já estão condenadas. Se não estiverem em Cristo, elas serão condenadas. Quando a gente vê na TV, quando começou a pandemia, as pessoas, nós fomos alertados pela tragédia que estava acontecendo na Itália. Porém, acerca do julgamento final, não temos já imagens para poder alertar. Então, alguns vão achar que, isso, será que vai acontecer mesmo? E ainda mais no país que nós vivemos, o país da impunidade, onde a gente vê os julgamentos que no fim não dão em nada, talvez isso esteja dentro de nós, esse tipo de herança do que acontece aqui. Como se, será mesmo que isso vai acontecer? Não, mas chega na hora, eu acho, Deus é tão bom, que eu acho que vai ser só uma advertência. No máximo aí que nem escola, uma suspensão, ou eu vou sofrer algum tipo de penitência, mas imagina, Deus é bom, Ele não vai fazer, ou então vai ser julgado, mas eu entro com recurso.
Irmãos, não tem recurso, não cabe outra instância. Ele já é o Supremo do Supremo do Supremo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele vai julgar. Cabe a nós alertarmos. A Bíblia fala também, aqui na segunda carta de Pedro, sobre algumas condenações que já aconteceram. Aqui no capítulo 2 também, no versículo 4, diz assim: Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os destruiu, presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou outras 7 pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou a Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente moral. Todos os dias esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Então, irmãos, tem muita gente desprezando a autoridade de Deus. Hoje em dia, o que mais tem é falsos mestres na nossa cultura, querendo questionar, querendo rebaixar, querendo dizer que isso não existe, que isso é invenção. Mas esses já estão sob o julgamento de Deus. E tal como já houve essas destruições dos anjos, a destruição pelo dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, o mundo vai ser destruído. Haverá destruição. Isso também é uma das mensagens bíblicas. Devemos mostrar isso para contrapor e aí mostrar, mas existe salvação. E aí nós continuamos a pregar e eu creio que esse é o desejo de Deus, que muitos se salvem. E ele vai usar a sua vida, vai usar a minha vida, vai usar a nossa igreja para que essas vidas sejam salvas. Então, irmãos, não é um discurso de medo para nós. A volta de Cristo é uma alegria enorme, mas é um discurso de medo, sim, para todos os que não estão em Cristo e todos os que não querem saber dele. Encerrando no capítulo 3, versículo 17, mediante a tudo isso, né, diz assim: Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais, para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Então, irmãos, continue com os protocolos. Mantenha a limpeza, mantenha a sua vida limpa para sempre estar aceito por Deus, sempre fazer a vontade dele. Mantenha o distanciamento, porque Deus é santo. Se sairmos, nos protejamos para não cair da nossa posição segura e levemos com amor a palavra de Deus, porque Deus quer salvar a muitos e com certeza Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe.